feitas aí, em nome da ordem e da paz e do sossego social. Por favor, a secretaria faça a correspondência para que todos os vereadores dessa casa possam assinar. O senhor secretário Lidson Lenner fará a leitura das proposições avulsas. Indicação 153 da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho, que requer, na forma regimental, ser solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie o reparo no calçamento e capina das ruas Duque de Caxias e José Soares. Indicação 154 do vereador Carlitos Alves. Essa indicação aqui é para correção. Esse bairro aqui está errado. Indicação 155 do vereador Carlitos Alves dos Santos, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao SAAI para que providencie a limpeza do Ribeirão São Bartolomeu, iniciando da ponte do Reião até o córrego do Sapo. Indicação 156 do vereador Edenilson José Oliveira, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie o cascalhamento da via pública da Grota Cassimiro, conhecida como Atrás do Morro, que vai do início da rodovia, nas proximidades do sítio Cardoso, até a saída para o distrito de São José do Triunfo. Indicação 157, também do vereador Edenilson José Oliveira, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que estude a possibilidade da concessão de parte do terreno pertencente ao município, localizado em frente à quadra poliesportiva do distrito de Cachoeira de Santa Cruz, para a construção da capela mortuária. Indicação 158, também do vereador Edenilson José Oliveira, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie um campo de malha para a terceira idade, que já funcionou durante 30 anos atrás do Colégio Viçosa, onde está sendo construído o IML. A indicação de número 154 do vereador Carlitos Alves dos Santos, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao SAAI para que providencie um container de 1.000 litros para a rua Moacir Fortunato de Souza, em frente ao número 21, no bairro Nova Era, tendo em vista que nas proximidades não existe local adequado para a coleta de lixo. Indicação 159, do vereador Helder Evangelista, requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie uma escala de agentes de trânsito para trabalharem aos sábados durante a realização da Feira Livre no Colégio de Viçosa. Indicação número 160, do vereador Idelmino Ronivon da Silva, que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao SAAI para que verifique a possibilidade de colocar um container grande no início da rua Capitão José Maria, no centro. Indicação 161, do vereador Edenilson Ronivon, que requer... Edelmino Ronivon. Perdão, vereador. Que requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao Departamento de Engenharia e Controle de Tráfego para que faça um estudo de viabilidade de implantação de um semáforo na rotatória da entrada secundária da UFV, na Avenida Marechal Castelo Branco. Requerimento 029, do vereador Sávio José do Carmo Silva, que requer que seja entregue placa alusiva aos 90 anos da Liga Operária Viçosense, comemorados no dia 13 de maio, a ser entregue na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal. O senhor secretário vereador Lidson Lenner fará agora a leitura dos pareceres das comissões permanentes desta casa que se reuniram nos últimos dias para debater os seguintes projetos.
Emenda modificativa número 002 ao projeto de lei 023 de 2013. O interessado é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que já aprove e envia a esse plenário. Emenda modificativa no 001 ao projeto de lei 023 de 2013, também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei 021 de 2013. Assinam todos os vereadores, com exceção do vereador Geraldo Luiz Andrade. Projeto de lei 023 de 2013, que dispõe sobre a instituição do regime de sobreaviso dos servidores do município de Viçosa e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação submete ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Projeto de resolução 012 de 2013, que dispõe sobre adicional por titulação de servidores efetivos e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento submete ao plenário. Projeto de Decreto Legislativo 002/2013. Confere a comenda Tenente Quimel. Autor, a mesa diretora. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação encaminha a esse plenário por não contrariar dispositivos legais. Obrigado, senhor secretário e vereador Lidson Lehner. Vamos agora para a tribuna livre, onde o cidadão viçosense tem o seu espaço de 5 minutos para se pronunciar acerca de assuntos de interesse social ou da comunidade. Inscrita, Fátima Santana, que vai abordar locais de treinamento para autoescolas. Senhora Fátima Santana, ausente do recinto. Senhor Antônio Lopes, inscrito para pronunciar-se acerca de insegurança nas escolas. Verificamos também a ausência do senhor Antônio Lopes. Convidamos Soraya Huertas de Carvalho, que estará abordando o tema remédio solidário. Por favor, Soraya, queira ocupar conosco aqui, juntamente com o convite feito ao segundo secretário vereador Paulinho Brasília. Por ordem, excelência. Pois não, senhor secretário. Queria apenas que corrigisse a doutora Soraya, por gentileza. Doutora Soraya, ela hoje vai trazer para a gente... Ô, senhor presidente. Pois não. O senhor Antônio Lopes também acaba de chegar ao plenário. Vamos dar sequência. Bom, vereador Paulinho Brasília, por gentileza, esteja conosco aqui compondo a mesa. Doutora Soraya, nosso boa noite. Boa noite, obrigada a todos da casa, obrigada por essa oportunidade. Eu estou chegando aqui em Viçosa e, ao invés de trazer as sementes, eu já estou trazendo os frutos para vocês. E é um trabalho de mais ou menos 13 anos. Perfeito. Vereador Paulinho Brasília, por gentileza, faça uso da palavra para poder estar fazendo aí alguns esclarecimentos dentro da participação da doutora Soraya. Boa noite, senhor presidente, onde eu cumprimento todos aqui da mesa, colegas vereadores, senhoras e senhores, público de casa e também da Rádio Universitária FM.
A doutora Soraya nos honrou hoje cedo com sua presença em nossa emissora, nosso programa, e ela traz uma ideia muito interessante. Doutora Soraya, ela é farmacêutica, doutora Soraya Huertas de Carvalho, farmacêutica. Ela vem do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis, e ela traz uma ideia que eu acho, sinceramente, que pode estar aí uma das soluções para a falta de remédios na nossa cidade. Trocando em miúdos, e a doutora Soraya dará mais detalhes, sabe aquela farmacinha, a farmácia que nós temos em casa, sabe, aqueles remédios que nós temos em casa e que raramente vamos usá-lo novamente, a não ser quando nos abatemos por alguma enfermidade? A doutora Soraya traz a ideia do seguinte, fazermos uma farmácia, certo? Uma farmácia, remédios comunitários, né? Farmácia comunitária, e esse remédio seria distribuído gratuitamente. Trocando em miúdos é isso. Eu vou chamar agora a doutora Soraya para que ela possa explicar um pouco mais sobre esse projeto. Muito boa noite, doutora Soraya, à vontade. Boa noite, Paulinho. Boa noite novamente a todos, a mesa, os vereadores. Vamos colocar assim uma coisa muito simples. Existem 5 principais motivos pelos quais existem sobras de medicamento na casa das pessoas. O primeiro e mais banal de todos é você toma o medicamento e sempre tem aqueles 2, 3 comprimidos que sobram ali na caixa. Aqueles 2, 3 comprimidos a gente não sabe o que fazer depois. O segundo, que agora começa a minha preocupação e o meu cuidado, é quando o paciente para de tomar o medicamento antes do término do tratamento. Algumas vezes esse término é a pedido do médico. Aí eu não tenho nenhum problema. Mas sobrou medicamento. E o farmacêutico, ele é responsável pelo medicamento até a ingestão, até o seu destino final. Ou parou de tomar o medicamento ali ou foi ingerido. Enquanto esse medicamento não for ingerido ou não tiver um destino adequado, o farmacêutico é responsável por aquele medicamento. Um terceiro motivo muito interessante é o paciente passou mal. Ele tomou aquele medicamento, sendo primeira vez ou não, e ele passou mal. E, obviamente, ele não vai continuar a tomar o medicamento. Então, novamente, esse medicamento sobrou. Um quarto motivo para a sobra de medicamento é que o medicamento não fez o efeito. Não fez efeito nenhum. Existem vários motivos pelos quais um medicamento não faz efeito. Um deles é o genético. Algumas pessoas não conseguem... Aquele medicamento, mesmo que aumente a dose, não vai fazer efeito, porque ele está predisposto geneticamente. Existe também a questão de falsificação, mas aí a gente entra num outro campo que não é o nosso objetivo hoje. E o último é real, é triste, mas acontece, é a morte do paciente. Então, existem 5 motivos para que sobre medicamentos nas casas das pessoas. Hoje, o recolhimento desse medicamento, ele está sendo alvo de discussões a nível nacional. Em especial, a questão do descarte domiciliar. O descarte domiciliar ele está sendo alvo de vários projetos, muitos deles louváveis, mas, na minha opinião, como também educadora em saúde, falta um pequeno detalhe. Falta a questão da conscientização, falta a questão da sensibilização e da educação para que as pessoas precisariam receber para elas realmente entenderem o que acontece. Eu diria, vocês têm aí com vocês um xeroxinho, tá? Então vamos lá. Meu assunto
desde 1999, na verdade foi a minha tese de final de curso, foi em 95, e talvez um pouco antes eu já tinha essa preocupação muito séria com a questão do medicamento e o acesso da população a medicamento. Eu acredito que todos aqui concordem comigo que medicamento é caro. E no documento, na terceira folha, no documento Movimento de Lideranças Comunitárias construindo soluções para o acesso à assistência farmacêutica pública e uso racional, vocês vão encontrar aí um gráficozinho onde vocês vão notar que em 10 anos, de 1997 a 2009, então há 12 anos, durante 12 anos, os medicamentos eles tiveram um aumento de 340%. Isso quer dizer que houve um aumento significativo. E eu posso afirmar para vocês que os repasses públicos, tripartite, federal, estadual, municipal, não chegaram a isso. E isso vai. E o repasse público sempre vai acontecer aquém das nossas necessidades. Então, nós temos que mobilizar a população e buscar soluções extra-público. Quer dizer, essa farmácia que eu venho propor que seja regulamentada aqui no município, porque é assim que funciona, a regulamentação é no gabinete do prefeito, aconteça com a participação da população. Existem vários... A minha preocupação primordial é a sustentabilidade dessa farmácia. Eu não estaria aqui com vocês hoje se eu não tivesse pelo menos 50% do caminho andado já. Foi árduo, eu descobri coisas ao longo desses 13 anos, aos pouquinhos, mas precisa da nossa finalização. Os outros dois documentos à frente, que fala acesso da população aos medicamentos da rede pública, serviço a ser prestado pelo farmacêutico da farmácia comunitária, foi o primeiro passo. É a organização dos primeiros documentos, que é a população entender exatamente como ela tem acesso simples aos medicamentos da rede pública. E quais são eles? Hoje, a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos, ela existe desde 1997. Em 77. Em 97, quando fez 20 anos a relação nacional, houve a criação da farmácia básica. É aquela farmácia que todo mundo sabe que são os medicamentos mais corriqueiros. Enfim, eu também trago nas últimas 2 páginas o como eu faço a sensibilização e a comunicação com as pessoas. São brincadeiras, são atividades educativas que eu informo brincando. Ele até tem um nome bonitinho, é o Brinque e Aprenda. Então, com esses Brinque e Aprenda, eu faço as comunicações de forma clara, simples, divertida, do poder público para a população. Nesse mesmo documento onde vocês viram o gráfico, existem várias justificativas pelos quais justifica-se organizar essa farmácia solidária. Primeiro, porque os preços são os maiores mobilizadores, os custos dos tratamentos.
As famílias pobres, elas comprometem 12% da renda com a compra do medicamento, e as famílias mais ricas apenas 1,7%. A prática médica, ela é diretamente ligada ao medicamento. Os medicamentos, hoje em dia, eu posso colocar que são os primeiros motivos de intoxicação no país. E são números alarmantes. Os recursos financeiros, tanto os municipais, estaduais e federais, eles estão insuficientes. Então, eles precisam da ajuda de um financiamento privado, e há formas de de nós chegarmos a isso, para que a nossa população seja abastecida de medicamentos. Já existe no país um movimento popular, encabeçados por líderes comunitários, e alguns municípios, eu não posso precisar quantos agora, já estão legalizando que essa farmácia que se coleta o medicamento e se redistribui esse medicamento. Essa mecânica pura e simples é que é o meu objeto de estudo desses 13 anos. Ela pode ser feita de uma forma segura ou ela pode ser feita de uma forma leiga. E ali ela é mais um problema de saúde para o município. Só existe uma farmácia que eu tenho conhecimento até agora que foi regulamentada. Ela foi regulamentada em 2004 na cidade de São Paulo, no mandato da Marta Suplicy, e da forma com que ela foi regulamentada, e pela minha experiência, ela inviabiliza a implantação. Pura e simples. Eu telefonei para o CRF de São Paulo, perguntei, quando descobri que tinham feito a regulamentação, para saber se realmente eles tinham conseguido implementar. Não conseguiram implementar. Porque a primeira coisa que eles fizeram não colocaram como presidente dessa organização de sociedade civil um farmacêutico. Então, uma farmácia sem farmacêutico não funciona, ela fica ilegal. Existe também uma preocupação minha, que é a Lei 11.903, de 2009, que é a Lei da Rastreabilidade. Se você não sabe de onde veio e como foi tratado esse medicamento, você não pode recolher esse medicamento para distribuição, porque você não tem como dar segurança para esse paciente. E vamos olhar, então, de uma outra forma, essa rastreabilidade. Se você doou alguma coisa, que seja 10 centavos, ou que seja uma aspirina, para mim indifere. Não seria legal você saber o que foi feito com isso? E é justamente essa uma preocupação muito grande e uma coisa muito boa quando se fala em rastreabilidade. Farmacêutico, muitas vezes, farmacêutico ou algumas pessoas ficam completamente iriçadas. Meu Deus, rastreabilidade, que dor de cabeça, não sei o quê. Mas eu quero essa dor de cabeça para mim. Eu quero essa dor de cabeça para mim porque eu estou ao lado do paciente que fica frustrado no balcão da farmácia. Eu sou farmacêutica do balcão da farmácia. Me dói um paciente que fala assim: doutora, por favor, qual é o medicamento que eu uso? Qual é o mais importante? Tudo é importante. Se o médico mandou, se o médico prescreveu, se está bem feito, se foi uma anamnese bem feita, tudo ali é preciso. Então nós temos meios, e eu preciso da casa para me ajudar a buscar todos os meios legais para financiamento. Mantenedores privados. Eu não quero 1 centavo público, porque não é necessário. Porque nós temos meios. E a última coisa, e mais importante, é a discussão
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010, ela coloca ela fala em utilizar os mesmos meios que o medicamento chegou até o paciente fazer a logística reversa. E se eu puder, né, com essa farmácia, gerar empregos, eu vou gerar empregos. Eu não vou sobrecarregar ou reutilizar uma linha, um caminho, se eu posso abrir empregos. Porque desemprego é uma coisa que bate no balcão da farmácia como resultado de remédios antidepressivos. Eu não quero mais essa conta para o município, porque o desemprego ele bate no meu balcão em forma de receita, em forma de gasto. E se eu tiver uma pessoa empregada, essa pessoa empregada, ela não vai mais precisar de um tanto e quantos remédios. E esse, além de ela estar gerando renda, ela vai ser uma pessoa feliz e tudo vai estar bem e não vamos precisar colocar mais um médico para essas pessoas, atenderem essas pessoas. Então, esse é as justificativas maiores para dizer sim à farmácia solidária. Eu gostaria novamente de enfatizar que essa farmácia é de interesse público. Ela é privada de interesse público. E ela vem complementar a assistência farmacêutica pública. Vocês depois vão ter as metodologias e os processos, que nós vamos precisar olhar com cuidado, os resultados que eu estou esperando e as minhas conclusões. Em nome dos farmacêuticos do movimento Remédio Solidário, nós concluímos e compreendemos que o processo pela busca do medicamento é parte da nossa missão e facilitar o acesso à população, promovendo o seu uso racional, desenvolvendo produtos para a educação popular e dando transparência aos processos administrativos, são essenciais. Eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez o espaço e me deixando à disposição de qualquer pessoa, qualquer presente aqui que tenha alguma dúvida. Vereador doutor Sérgio. Boa noite, doutora Soraya. Tá? Em Boa primeiro noite. lugar, parabenizar o Paulinho por trazer esse tema aí, que realmente é importante, a questão da medicação. Do ponto de vista médico, realmente a medicação ela é preponderante no sucesso do tratamento. E é imprescindível para que o tratamento realmente seja efetivo, a aderência do paciente ao tratamento. Então, isso aí é fundamental. Você listou várias justificativas para ter excesso de medicamentos nos domicílios, né? Sim. Sobras, seriam Sim. sobras, Sim. né? Eu gostaria de dizer que uma delas é a nossa a cultura do brasileiro da automedicação, é uma delas, né? Sim. Então, nós temos essa cultura da automedicação e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, como você bem disse, o medicamento ele tem os efeitos desejados, mas tem também os seus efeitos colaterais, né? Então, Certo. o medicamento ele tem que ser realmente prescrito pelo médico, né? Porque tem o conhecimento disso aí. Com relação à sobra de medicamentos, existe já hoje uma legislação que determina que a questão da unidade farmacêutica. Fracionamento. Né, o fracionamento. Então, isso aí realmente é fundamental que seja seguido, porque normalmente, na grande maioria das vezes,
o médico avalia o paciente, faz o diagnóstico, determina o tratamento, ele determina também quanto tempo deve durar esse tratamento. É claro que aqueles pacientes que têm patologias agudas, mas tem pacientes com patologias crônicas que o uso do medicamento ele é permanente, e mais uma vez a importância da aderência ao tratamento para a efetividade do resultado. Outra questão importante é o seguinte, é importante a sua presença como farmacêutica, né, porque é fundamental a presença do farmacêutico no balcão da farmácia. Não é? É essencial, sem farmácia. Se não tiver, o farmacêutico não entra na farmácia. É fundamental por conta das orientações, né? Então, acho que o farmacêutico, dentro desse contexto, ele é figura integrante nesse processo do tratamento como um todo. Isso aí é fundamental. Bom, se eu entendi muito bem a proposta, a gente sabe, todo mundo que lá na sua casa tem lá o cantinho do remédio, né? Às vezes os medicamentos que vão ficando ali, que às vezes perdem a validade, isso aí às vezes implica num risco muito grande, né? Porque às vezes indevidamente, volta a falar a cultura da automedicação, o indivíduo ele vai fazer uso de um remédio, ele não vai atentar ali pelo prazo de validade, e às vezes aquilo ali vai trazer um efeito deletério. Então esse é um aspecto importante para poder estar focando nessa questão da farmacinha domiciliar, que a gente sabe que todos nós temos, né? Outra questão que é importante, que é com relação ao descarte, realmente, da medicação. Então, a sua proposta, pelo que eu entendi, é lançar a mão desses medicamentos, né, que estão, tipo, sobrando, né, na casa das pessoas, coletar isso e, de uma forma organizada, tá se redistribuindo isso, baseado em prescrição médica. Qual que é o escopo do seu projeto, da sua proposta? Como é que seria isso? E outra coisa, seria uma parceria público-privada? Qual existe isso funcionando em outros locais? Eu gostaria de entender bem qual que é a finalidade, okay, qual que é o escopo do seu projeto. Aí. O projeto ele tem base na atenção farmacêutica. A farmácia deixa de ser um comércio, ela passa a ser um serviço de saúde, tá? Regulamentada da forma com que eu gostaria que fosse, eu desconheço, eu apenas conheço uma regulamentação. Toda a regulamentação deveria e deve ser passada pela Câmara dos Vereadores. Eu fiz uma pesquisa bastante extensa pela internet, pelas prefeituras. Né? Eu só consegui encontrar em São Paulo. E a forma com que ela foi regulamentada, ela não está boa, em momento nenhum. Ela protege, primeiro, ela só atende os medicamentos da Rename. Então, isso quer dizer que essa farmácia que foi regulamentada, chamada como farmácia solidária, ela não atenderia um medicamento que não estivesse ali. Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, olha, você pode ficar doente de tudo, mas só se for o medicamento da Relação Nacional de Medicamentos. Fora isso, eu não vou poder te atender. Isso, para mim, é insano. Isso, para mim, é insano. Para mim, eu tenho que atender, eu como farmacêutica, eu tenho que correr atrás do que o médico achou melhor para o seu paciente. E eu tenho, como farmacêutico, ainda mais estreitar laços entre médico e paciente. Isso é um trabalho farmacêutico. Tá? Se eu vejo uma contradição, porque muitas vezes os pacientes eles desconhecem eles esquecem de falar para o médico que toma anticoncepcional. Algumas pacientes. Isso eu vejo, se ele me passa um antibiótico, eu posso falar para ele que, olha, esse antibiótico vai diminuir a eficácia do anticoncepcional e você vai poder engravidar. Então, deixa eu avisar o seu médico também, nós entramos em contato com o médico.
Então, se existe alguma farmácia trabalhando da forma com que eu quero, não existe. Eu também posso afirmar que não existe, porque quando eu falei isso dentro do Congresso em 2010, quando que o projeto de educação foi premiado, uma colega de distribuidora falou assim: Soraya, onde é que está a sua farmácia? Eu falei assim: eu estou tentando conversar com os vereadores para ver se eu consigo regulamentá-la. Poxa, que pena, eu acabei de queimar um medicamento de R$500. Por quê? Porque nas distribuidoras, medicamentos, depois de 6 meses, eles não conseguem mais vender. E com 3 meses, em geral, os meus colegas já estão mandando para a linha de incineração, porque já sabem que não vão conseguir vender mesmo. Então, uma das fontes seria as próprias distribuidoras. Existem medicamentos nas linhas esperando para serem incinerados, que estão dentro da validade, foram armazenados corretamente, e eu teria muita tranquilidade para redistribuir esses medicamentos. Eu já tive casos no meu balcão de farmácia que R$10 mensais resolveria um problema de uma paciente epilética. R$10. Então, eu conseguir um mantenedor para essa paciente, eu acredito que seria muito fácil. Mas eu tenho que ter essa farmácia regulamentada. Eu não posso abrir como fazem em geral, abrir o portão da minha garagem, colocar ali as prateleiras e ir nas casas das pessoas, pedir os medicamentos que elas não usam mais, para colocar ali dentro e redistribuir com receita médica. É óbvio que todo medicamento tem que ter uma receita médica. Graças a Deus, já começou o Brasil já começou a respeitar isso com os antibióticos, que eram os casos mais críticos. Mas eu posso afirmar para o senhor que daqui por diante isso só vai aumentar. As farmácias, elas precisam começar a pensar que daqui por diante, receita tarja vermelha é prescrição médica. Ah, mas não é apenas. Uma aspirina uma aspirina, um ácido acetil salicílico mal indicado pelo balconista, que quem adora fazer isso é balconista, pode matar uma pessoa. Pode matar uma pessoa. Um farmacêutico consciente tem um prontuário do paciente. Ele cuida do paciente. Tá? Não é assim. Existem os medicamentos sem tarja, para cólica, um medicamento para cólica, ele pode ser contraindicado. Pode. Uma ocitocina é um abortivo. Vai provocar aborto. Por quê? Porque ele é para melhorar a amamentação, mas também tem o outro efeito, o efeito no útero. Um salbutamol pode dar uma taquicardia imensa, num cardíaco pode matar. E é muito engraçado que eu estava recém-formada, eu tinha 26 anos quando eu me formei, 24 anos, e o meu paciente tinha 26. Só que o meu paciente, eu adoro contar isso pelo seguinte: ele era um autoempresário aos 26 anos. Vocês imaginam o que é isso? Tinha uma loja de roupa no Rio Sul, na Torre Rio Sul, do tamanho mais ou menos dessa câmara. Ele tinha 26 anos, só que ele usava a bombinha. Eu falei assim: do jeito que você está fazendo uso da bombinha,
Você vai morrer, seu coração não vai aguentar. Que isso, não sei o quê. Um mês depois, morreu. Eu adoro contar isso. Ele morreu com 26 anos por abuso medicamentoso. Medicamento é coisa séria. Se ele for mal dispensado, mal prescrito, mal indicado, mata. Medicamento e veneno, a diferença é a dose. Então, nós temos que, ao pensar em regulamentar uma farmácia nesse nível, inclusive, ter no currículo desse farmacêutico perícia criminal. Depois que eu fiz o curso de perícia criminal, eu falei assim, não, esse farmacêutico que está aqui no balcão da farmácia recebendo medicamento para redistribuição tem que ter consciência de cadeia de custódia. Porque é isso. Isso é rastreabilidade. Da onde veio, como foi tratado e para onde foi. Eu consegui responder a sua pergunta? Conseguiu? Vereador Paulinho Brasília. Eu pergunto se algum dos colegas gostaria de fazer uso da palavra. Alguns dos colegas gostariam de fazer uso da palavra? Estou satisfeito, presidente. Doutora Soraya, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui trazendo os esclarecimentos. E pode contar com essa casa para as parcerias legislativas, se assim o houver. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu deixo à disposição. Nos documentos, vocês sempre vão ter aqui o meu e-mail, é remedio@terra.com.br. Vocês podem fazer uso e eu espero, muito brevemente, nós termos a nossa primeira farmácia solidária realmente regularizada e funcionando direitinho. Nesse instante, a Câmara Municipal de Viçosa passa a palavra livre. Cada vereador, em 5 minutos, estará propondo, discussando sobre qualquer assunto. Para o uso da palavra, o vereador do PCdoB, professor Idelmino. Logo depois, o vereador Marcos Nunes vai fazer o uso da palavra. Sexta-feira. Aí nós vamos lá na Rita Gomes. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. A pessoa de quem eu cumprimento a todos aqui da mesa. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público presente. Quero primeiramente agradecer a doutora Soraya pela participação dela aqui com a gente. E eu não gostaria de sair aqui do tema, né? Já que a discussão é a respeito de saúde, eu quero continuar falando a respeito dela. Quero pegar emprestado aqui uma frase que o nobre colega vereador Marcos Nunes colocou, que a administração da nossa cidade não nos dá outra oportunidade a não ser a crítica. Então peço, viu, Marcos, a licença para utilizar essa frase. E quero, ao mesmo tempo, usar aqui um ditado popular. Né? Parece que na casa de ferreiro o espeto é de pau. Né? Então, para um bom entendedor, né, um pingo é letra, conforme fala o nosso nobre colega, vereador Geraldão. Olha, eu acho que o município tem que trabalhar com prioridades. Né? Eu entendo que o município é como se fosse uma casa, como se fosse uma família. Ninguém começa uma obra, ninguém planeja uma viagem, ninguém faz festa e gasta um monte de dinheiro se tem alguém doente na família. Então, eu acho que tem determinadas coisas que tem que ser prioritário no município. A gente pode listar aqui, e inclusive, eu acabei tendo que anotar, porque são tantas coisas que a gente tem que abordar,
que só mesmo escrevendo para a gente poder, né, realmente não esquecer de nada. Nós estamos, meus amigos, há 4 meses, está fazendo hoje, né, sem uma cirurgia eletiva no município de Viçosa. Tá? Daqui a pouco, aquelas pessoas que fizeram o risco cirúrgico vai ter que fazer os exames de tudo de novo. Né? O doutor Sérgio, nobre colega que está aqui presente, sabe disso. Né? Aquelas filas intermináveis lá na policlínica, o atendimento à terceira idade, ou à melhor idade, lá dentro da Universidade Federal de Viçosa, lá na Vila Janete, desde outubro do ano passado, não tem médico atendendo lá. Então, nobres colegas, realmente o problema da saúde aqui no nosso município é muito grave. A gente tem que encontrar uma maneira aí, né, de fazer com que o executivo ele cumpra realmente o papel dele. É muito fácil chegar aqui, fazer uma abordagem, falando que é por causa dos anestesistas que estão em greve, né, e deixar a bola rolar e não tomar nenhuma atitude. Recebi essa semana no meu gabinete N pessoas, pessoa que chegou ali e chorou comigo. Eu também não sei mais o que fazer. Porque a cirurgia eletiva, ela não é uma cirurgia de urgência, mas a partir do momento que não é feita, isso vai se agravando, isso vai complicando. Meus amigos, temos que encontrar uma maneira, nem que seja uma maneira judicial, para fazer com que o município atenda o mínimo que a nossa população realmente necessita. Vai esperar pessoas morrerem na fila esperando para poder acontecer o atendimento? Então, meus amigos, eu quero tirar aqui uma discussão mais aprofundada a respeito. A gente tem que chamar aqui novamente, né, a administração para falar, para propor soluções. Né? Eu acho que está na hora também da gente ouvir os administradores dos hospitais do nosso município para saber o que está acontecendo. Ou a gente vai esperar alguém morrer ali na fila da policlínica? Então, meus amigos, temos que encontrar soluções. Né? Tem que realmente saber o que é prioridade no município. E eu entendo que saúde, vida é prioritário. Os nossos idosos estão lá naquela fila da policlínica, todas as noites esperando atendimento. Chega lá 9 horas da noite, para poder conseguir uma ficha, e olhe lá, quando não são agredidos, quando não chegam pessoas, né, entram na fila, pega a ficha e depois quer repassar essa ficha, né, vendendo a ficha para um outro. Meus amigos, a administração tem que acordar. Eu, enquanto vereador, eu não quero ficar de braço cruzado, não. Se tiver que abrir ação judicial para fazer o município cumprir o seu papel, eu vou buscar essa solução. E gostaria de saber quais vereadores vão embarcar nessa questão. Não podemos ficar de braço cruzado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero minha reinscrição. Obrigado. Senhor vereador Marcos Nunes já havia sido anunciado, então solicitamos que faça o uso da palavra vereador petista da ala representatividade do Padre João, deputado federal, muito atuante por essa nossa Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Que eu peço licença para cumprimentar os demais membros da mesa, meus colegas vereadores. Cumprimento também o nosso público aqui presente, todos os que trabalham nessa noite, né, funcionários da casa, imprensa, televisão. Cumprimento também quem nos ouve, nos assiste. Meu boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar, né, também a farmacêutica Soraya Huertas, que veio aqui trazer para a gente, né, essa questão aí da farmácia solidária. Confesso que várias vezes já discuti isso com várias pessoas, mas realmente é preciso ter o profissional, uma coisa... Uma parte. Pois não. A doutora Soraya pediu desculpas, ela teve que ir para uma outra reunião, por isso que ela não está presente, ok? Ok, obrigado. Mas, enfim, né, é sempre muito importante quando a sociedade civil vem trazer ideias, né, para nós do poder público, porque, pela fala de quem me antecedeu aqui, dá para mostrar plenamente que parece que nós não estamos dando conta, né? Nós, tanto do Executivo quanto do Legislativo, eu acho que está faltando para nós competência
para nós darmos conta da cidade, né, para darmos conta das coisas que precisam ser dadas. Aliás, a nível de Brasil. Nós queremos um país melhor, né, todos queremos uma cidade melhor, e, no entanto, parece que nós somos incompetentes para poder resolver essa situação. Quero trazer aqui também, senhor presidente, né, foi lida aí uma correspondência, um convite, convidando a todos nós para participarmos aí de uma campanha, né, do dia 18 de maio, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que defende, portanto, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Aliás, que está em pauta, né? Toquei nesse assunto aqui semana passada. Esse é um assunto que está em pauta aí a nível do Brasil. Veio nos convidar para uma caminhada, né, contra o abuso, para lembrar o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Eu sei que, às vezes, falam que o brasileiro tem memória curta e aconteceu o que ficou conhecido como crime Araceli, né, 18 de maio, em Vitória do Espírito Santo, onde vários jovens da classe média raptaram, drogaram, estupraram, mataram, carbonizaram, né, uma adolescente, e por causa disso iniciou-se, então, uma luta nacional, né, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse é um assunto que, vejam bem, nós temos em Viçosa, nós estamos começando um processo de construir um protocolo de atendimento de adultos, né, adultas ou mulheres principalmente, vítimas de violência sexual. Porque aquelas vítimas que são gente grande, né, que são vitimadas, se elas procuram a polícia, não sabe o que fazer, a delegacia não sabe o que fazer, há toda uma discussão, e aí a Casa das Mulheres, né, está fazendo aí, construindo junto com N parcerias, inclusive dessa casa, um protocolo de atendimento, para as pessoas saberem o que proceder. Agora, vocês imaginam, então, a exploração de crianças e adolescentes, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é criança até os 12. Dos 12 aos 18, né, é adolescente, e acima disso, adulto. Nós estamos, então, no Brasil hoje, com uma discussão grande sobre a questão da redução da maioridade penal. Acho que nós temos que discutir também a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E veja bem, esse é um problema sério em Viçosa. Esse é um problema que o Conselho Tutelar luta contra ele e que é difícil. Está aí um crime, né, uma situação difícil de ser resolvida. Então, eu estou aqui convidando os vereadores, já veio um convite formal aqui do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas convidando também toda a população que me ouve, que me assiste, para que no dia 18, portanto, sábado agora, né, às 8h30 da manhã, se reúnam ali nas 4 pilastras, que nós vamos caminhar até a Praça, então, Silviano Brandão, fazendo uma panfletagem, né, mostrando, né, telefone que você pode denunciar, o telefone do Conselho Tutelar de Viçosa, o Disque 100, né. Esse é um projeto, né, gente, tanto o governo federal, via Secretaria de Direitos Humanos, né, ligados à Presidência da República, tem feito isso, como também as prefeituras e os conselhos tutelares. Eu quero aqui, né, para finalizar, senhor presidente, parabenizar, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque vem fazendo essa luta há anos, né, há anos e anos e anos. Viçosa faz essa atividade no dia 18, já participei de muitas panfletagens, muito antes de ser vereador, ligado lá para o OV, ligado também a um trabalho com crianças. A gente sabe que as crianças, pelo artigo 227 da Constituição, elas são prioridade absoluta. Então, é preciso que o Estado, entre aspas, largue tudo que ele está fazendo para ele cuidar das nossas crianças. E, como eu disse no início, finalizo dizendo, tem nos faltado competência, viu, Idelmínio, para poder fazer isso. Depois eu me inscrevo novamente, senhor presidente, para tratar de outros assuntos, mas fica aqui o convite, então. Obrigado e boa noite a todos e todas. Vereador Sávio José, também da bancada do Partido dos Trabalhadores, para o uso da tribuna nessa noite. Por favor, vereador Sávio José. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, aos que nos ouvem, nos assistem, imprensa, funcionário dessa casa. Boa noite a todos e todas. Bem, primeiramente, senhor presidente, estive junto do senhor na formatura da universidade, mais uma vez, na sexta-feira. Gostaria mais uma vez de parabenizar todos os formandos e formandas. Na quinta-feira, no dia 9, com convite do Gerson, que aqui está, do Luiz Nelson foi embora? Está aí também, presidente e vice-presidente lá da AMAR,
eu e o vereador Idelmino estivemos na reunião da Associação de Bairro da AMAR. Queria agradecer o Luiz Nelson e o Gerson o convite, falar que nós estamos prontos a atender todos os chamados. E uma situação que os moradores daquele bairro vivem desde o ano passado, de uma violência cometida por um estudante, que se encontra em processo judicial. Nós fomos lá representar essa casa, falar que somos parceiros nessa causa e parabenizar a organização da AMAR. Né? Se todo o bairro se unir, tiver a organização que os moradores do bairro de Fátima têm, tenho certeza que nós teremos uma cidade melhor. Então, mais uma vez, agora de Ramos, desculpa. Mais uma vez, agora de público, falar aos todos os moradores do bairro de Ramos que tem total apoio dessa casa e que não desistam nunca dessa luta de vocês. Vereador Idelmino, eu queria aqui também fazer um agradecimento à secretária de Saúde, a Rita Gomide. Ontem eu marquei um horário com ela para tratar de alguns assuntos. Eu falei com ela que era meia hora. Ela me atendeu, vereador, meio quilo, 2h30. 2h30. Cheguei lá 2h30 da tarde, saí às 5. Então, eu queria agradecê-la e falar que, ao que parece, vereador, e eu estou convicto disso, não é falta de vontade nem de competência da secretaria, não. A gente sabe que tem outros entraves ali por trás, infelizmente. Queria agradecer de coração a Rita e a equipe dela, que me atenderam por 2h30 ontem na Secretaria de Saúde. Bem, hoje eu vou inaugurar a televisão aqui, nunca usei, e aí queria pedir para o Cristiano me ajudar. É o seguinte, gente, vamos lá, Cristiano. Estaçãozinha de Viçosa. Tem uma placa ali, Infraestrutura para o desenvolvimento de nossa cidade. Reforma da estação ferroviária, Viçosa. Ótimo. Passa, por favor, Cristiano. Pode passar. Essa aí é para ir ali para o Paraíso, vereador João de Josino. Tem mais perto, Cristiano, aí, por favor? Isso. Infraestrutura para o desenvolvimento de nossa cidade. Iluminação da MG 280. Os senhores e as senhoras estão reparando que tem uns cartazinhos ali embaixo da placa? Iluminação para carro. Cadê o acostamento? O povo não quer, mas faremos mesmo assim. Pode passar, por favor. Isso aí, vereador Edenilson, vereador Paulinho Brasília, lá em São José do Triunfo. Mais dignidade para a nossa cidade. Construção da capela mortuária. Os senhores e senhoras podem ver ao lado que tem uma placa também do governo do estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. E a última placa, ali, vereadora Marilange, na escola Edmundo Lins, né? Educação para a nossa cidade. Passa aí, por favor. Tá escrito ali, reforma e ampliação, obrigado, da escola Edmundo Lins. Seria muito bom, né, vereador Marcos Nunes? Nós estamos vendo placas comemorativas, reforma de estação, reforma de escola. Agora eu pergunto, cadê o princípio da publicidade? Cadê o princípio da transparência? Algum dos senhores vereadores viu algum preço de obra nessas placas? Algum dos senhores vereadores do público presente viu o tempo das obras nessas placas? O nome do engenheiro responsável, a firma contratada, se isso é parceria com o governo federal, com o governo estadual, qual que é a contrapartida do município. Então, eu quero falar à administração que toda obra que for bem feita tem que fazer propaganda sim, tem que mostrar para a população, mas de forma transparente. Isso, vereador, isso é propaganda governamental. Isso não mostra para a população, doutor Sérgio Nofino, de onde que está vindo esse dinheiro, de parceria com quem que é o responsável. Vereador Paulo em Brasília, Deus me perdoe que não, dá um problema ali na escola de Edmundo Lins. Quem que é o responsável, vereador Paulo em Brasília? Cadê a firma? O engenheiro. Então, eu queria colocar aqui, para todos e para todas, 20 segundos. Que a hora que for para elogiar uma obra feita, nós aqui seremos o primeiro a fazer. Agora, que muito mais do que preocupar com propaganda governamental, se preocupe com transparência, com ética, com publicidade e com respeito ao cidadão e à cidadã de Viçosa. Muito obrigado e boa noite. Para o uso da palavra, o senhor vereador Geraldinho Violeira, do PSDC.
Obrigado, senhor presidente, pela chamada. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a quem o restante da mesa, nobres vereadores, aos que nos assistem pela TV Viçosa, pela Rádio Universitária. Vou também utilizar uma frase do meu amigo Sávio: os entraves, Sávios, não é somente na Secretaria de Saúde. Eu encontrei também esses entraves dentro da assistente social. E hoje o que me traz aqui é especificamente os programas que existiam na Secretaria de Assistência Social e hoje estão encostados, vamos dizer assim, parados, abandonados. Destaquei alguns aqui, como a fábrica de bloco, fábrica de fralda, os materiais de construção que existiam antes, as doações. Essa fábrica de blocos, ela existia, foi uma iniciativa da minha família, antiga, do meu pai, começamos lá na minha casa mesmo, a gente fazia esses blocos e doava às pessoas. Era a contribuição da comunidade, em parte, e em outra parte do órgão público. Hoje essa fábrica está encostada numa região aí. A fábrica de fralda também é de grande importância para os idosos, quem acamados, recém-nascidos, enfim. Está parado também, encostado em algum lugar que eu não sei. Doações dos materiais de construção, que eram de grande importância à comunidade. Mas o que me traz mesmo aqui é o grupo da melhor idade. Eu estive lá ontem, estive hoje, o grupo da terceira idade. Eu acho que eles estão passando por esses entraves, meu amigo Sávio, e estão passando lá por uma grande dificuldade mesmo. Eu acho que a política, ela tem que ser esquecida. A política ela é bonita, mas a politicagem, ela traz uma grande dificuldade na administração pública. Quando ela está dentro da organização pública, ela traz esses entraves. A dificuldade, ela não anda, não consegue. Então tem um coordenador lá que nem lá e vai. As atividades, tem as danças, tem as viagens, tem os lanches, a alfabetização, não tem nada, sabe? Tinha uma pessoa que alfabetizava lá, ela foi retirada por politicagem. Os lanches que eram doados todos os dias, às manhãs, depois das atividades, depois das caminhadas, nem que seja uma bolacha, sabe? Uma bolachinha lá para o pessoal, um suco, um chá, não tem mais. Hoje lá, eu estive lá, colhi essas informações. Eu acho assim que a administração pública tem que se sensibilizar com o idoso, ter esse cuidado constante e não utilizar dele, da pessoa. Eu vi lá essa também, que esse coordenador, ele oprime às vezes o seu jeito de coordenar as atividades lá. Até disse ele a uma pessoa do grupo que ninguém precisa gostar dele. Ninguém precisa gostar dele. É o jeito dele. Mas não. Acho que tem que ser o tratamento diferenciado ao idoso, um cuidado especial que tem que ter. A gente não tem que dar a ele que tem que ditar as ordens, gente. A gente tem que ser mais sensível às ordens dadas a eles. Eles têm que se sentir mais à vontade. Um exemplo que uma senhora me deu lá, até aproveitando a passagem que o nosso amigo Paulinho Brasília trouxe aqui, a senhora Soraya, apesar de ser contra a medicação, totalmente contra, que a gente, o organismo da pessoa, as atividades físicas, a alimentação nutricional, acho que a pessoa pode se adequar mais sem ser um medicamento. O medicamento, para mim, pode ser no último caso mesmo. Mas a senhora lá me disse uma frase que ela, na terceira idade, ela encontrou a cura de um inchaço que ela tinha constante na perna. Ela encontrou na terceira idade. Por quê? É um local agradável, tinha acompanhamento nutricional e as atividades físicas. Até mesmo, sabe, o médico. Tinha um médico fisioterapeuta e um clínico geral, que é de grande importância para as atividades.
O clínico geral, para orientar, depois das atividades, 10 segundos. Mesmo somente para fazer um teste cardíaco no momento ali, para ter um acompanhamento clínico, e o fisioterapeuta para dar continuidade a esse processo. Obrigado, boa noite a todos. Senhores vereadores, mediante a manifestação do vereador Geraldinho Violeira, onde ele afirma que existe uma pessoa que oprime o idoso, opressão é uma forma ditatorial de se impor. Eu gostaria que a Comissão de Direitos Humanos tomasse as providências cabíveis, de forma direta, objetiva, conversando com o senhor coordenador e conversando com as pessoas ali atendidas. Aí o Legislativo estará cumprindo com a sua obrigação crucial, que é fiscalizar os atos do poder público. Para o uso da palavra, vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Edenilson, vereador de São José do Triunfo e de toda a Viçosa das Minas Gerais. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite, Lidson Lenner, Marilange, vice, todos os demais colegas, vereadores, público presente e a imprensa. Bom, queria primeiramente parabenizar, né, a fala do professor Idelmínio, também de você, Sávio. Eu acho que é por aí mesmo. Vocês estão de parabéns, pode contar comigo. Não para as críticas num contexto só crítico, mas um contexto bem mais amplo do que isso, que realmente é o que nós devemos fazer, estamos precisando mesmo de tomar medidas mais drásticas com respeito ao que está acontecendo, porque realmente é vergonhoso, né? Não só a gente vê isso no centro da cidade, como também nos distritos, né? A gente vê o descaso, né, com a capela mortuária, com a documentação que eu pedi, infelizmente não chegou. Aquela capela mortuária, ao meu ver, está praticamente pronta para ser inaugurada, já bateu o velório lá na porta e não pôde entrar, a gente fica sem saber o que está acontecendo, pede informação, não consegue, e essa semana, né, se Deus quiser, eu quero procurar o secretário de governo, Tafarel, vou levar todas as minhas indicações, quero saber, né, como que é o tratamento a essas indicações, porque o que foi colocado aqui na reunião, que essas indicações seriam respondidas, por mais que não seja obrigatório, né, como todos os colegas falam, que eu não mando indicação porque não é obrigatório, mas foi falado aqui na reunião que nós teríamos uma resposta, né? Na reunião o vereador Edenilson ficou calado, não fez pergunta nenhuma, mas a única pergunta que eu fiz, né, antes de eu terminar, o próprio Tafarel mesmo deixou claro para mim, todos que estavam presentes, que as indicações seriam respondidas, que isso é um problema que já estaria sanado, né? E eu vim também falar das 3 indicações que me trazem aqui, que é o campo de malha, que parece que no ano passado houve essa indicação, parece que não houve uma resposta. E as pessoas, né, me procuraram pedindo que fizesse uma nova indicação, porque foi destruído o campo de malha desse pessoal atrás do Colégio de Viçosa para a construção da capela mortuária, para a construção do IML, e nenhum nem outro, né? Nem o IML e nem uma tradição lá de 30 anos daquelas pessoas de terceira idade, que tem ali o seu lazer, né? E foi bloqueado isso deles, e até hoje nada, não se dá uma resposta, e quem sabe agora a gente pode ter uma resposta, onde se vai com essa diversão para esse pessoal da terceira idade, né? Quero parabenizar o Marcos, né, da Secretaria de Agricultura, que é o único que tem atendido alguma coisa que a gente vem pedindo aí, pelo menos com cascalhamento, nas minhas indicações, ele é o único que tem atendido, me liga no meu celular, pergunta onde que está a situação, onde que é o ponto mais crítico, igual foi para o cascalho, e eu espero que lá atrás do morro também possa, mais uma vez, o Marcos ajudar a gente lá. Com respeito ao lote que tem a quadra poliesportiva, eu trouxe 3 fotos ali só para vocês, a título de esclarecimento, que é lá em Cachoeirinha, onde a comunidade está carecendo de uma capela mortuária. Infelizmente, não pode, né, fazer na igreja os velórios, as casas das pessoas
não comporta, né, tantas pessoas assim, é um lugar pequeno, todo mundo vai no velório e tal, e as pessoas querem e pedem que seja construído, estão pedindo para mim, e eles não querem, por saber do nosso, como que a gente está lutando com dificuldade para conseguir alguma coisa aqui, nós, enquanto moradores, né, pessoas frequentadoras da comunidade Cachoeirinha, não quer que a prefeitura construa, porque talvez a gente pedir não vai ser construído nunca. Mas a gente vai fazer isso lá, viabilizando toda a comunidade. Pode passar outra foto, por favor? Esse terreno aí, ó, perto da quadra poliesportiva, é na entrada lá. Nós queríamos um trecho aí, é perto do cemitério, é caminho do cemitério. A comunidade está empenhada em fazer essa capela mortuária. E o que eu venho aqui, né, através dessa indicação e dessas fotos, pode passar a última foto, que talvez é isso um pouquinho mais, para mostrar ali do lado direito, que já é o fim da quadra ou o início da quadra, mas nós iríamos aproveitar um espaço aí para fazer essa capela mortuária em Cachoeirinha, que realmente a população carece disso, tem pedido, tem cobrado, e eu vim aqui pedir esse espaço da prefeitura para a realização dessa obra que a comunidade quer fazer, uma vez que se pedir à prefeitura, nós vamos ficar sem ter a capela mortuária. Mas pelo menos o espaço, quem sabe, aí Deus abençoa, que a gente consiga. Por hora é só, muito obrigado, boa noite. Uma parte, senhor vereador, rapidamente. Eu queria só que os colegas, inclusive, tentassem aqui lembrar comigo, se naquela reunião que Vossa Excelência fala e falou com muita propriedade, se naquela ocasião o secretário de governo Tafarel disse que todas as indicações passariam pela ouvidoria do município. Acho que foi isso que foi dito naquele dia, senhores vereadores. Vocês lembram disso? Foi uma sugestão, isso, o doutor Sérgio está lembrando aqui. Né? Eu não sei, foi dito que seria uma sugestão, mas não sei se está havendo esse procedimento, porque Exato. Continua da mesma forma que estava, né, pós-reunião, continua do mesmo jeito. Com certeza. Senhor vereador, doutor Sérgio Norfino, representante do PSDB, nessa Casa Legislativa, vereador em seu primeiro mandato, que muito nos honra. Boa noite, professor, caro colega Luiz Eduardo, presidente da Câmara, presidi nessa sessão, em nome do qual cumprimento os demais componentes da mesa, caros colegas, público presente, doutora Soraya, que trouxe informações importantes para nós aqui, telespectadores, os que estão nos acompanhando pela internet. Professor Edelmino, vou ter que mudar o foco do meu pronunciamento aqui. De fato, né, o senhor está coberto de razão. Né? Nós estamos aí chegando a quase 3 meses, né, de ano legislativo, e muito se debateu aqui e está se debatendo, e a saúde, né, vira e mexe, ela é pauta de discussão aqui. Está muito ruim, realmente está muito ruim. Os problemas são muitos, não é? E se fosse fácil resolver, acho que talvez já estivesse resolvido, né? Entraves existem, vários, N entraves. E a solução, na grande maioria das vezes, não depende de uma única pessoa, né? Eu acho que nós vamos ter realmente que partir para uma discussão mais ampla, como foi proposto aqui, para que os problemas e as questões elas sejam colocadas de forma aberta, franca e clara, e a partir daí nós buscarmos as nossas soluções. Se o caminho judicial for a solução, que busquemos o caminho judicial. Serei o primeiro a assinar qualquer subscrição de vereadores para a gente estar discutindo de forma clara e objetiva isso. Né? Eu encaro o Poder Judiciário como parceiro, né, nessa questão. E a saúde talvez demande isso porque
é uma questão bastante complexa. Muitos dos problemas que a gente enfrenta aqui, daí a dificuldade de buscar a solução, eles são enfrentados também na região, no Estado, no Brasil inteiro. Isso tem a ver não só com a questão do financiamento, que realmente é um problema muito sério, mas tem a ver também com a forma como o sistema está organizado, a forma de gestão. Tenho tido os meus contatos com a secretária de saúde, como o Sávio também já teve, né? Ela é uma secretária atuante, não é? E não mede esforços para poder estar resolvendo as questões, mas, como eu coloquei, a questão é bastante ampla. O problema começa na própria atenção primária, muito já foi colocado aqui, com relação à falta de infraestrutura das sedes, problemas com relação a condições de trabalho do pessoal, do agente comunitário de saúde, não é? Condição de trabalho, condição para se locomover. Nós estamos discutindo na Comissão de Saúde aqui a questão do transporte sanitário do município. O agente comunitário de saúde tem a ver com esse contexto. As filas, né, que foram colocadas aqui, em conversas com a própria Secretaria de Saúde, em reuniões na Comissão de Saúde, foi nos passado que 70% de cobertura para atenção primária. Faltam 30% da população, segundo o que foi informado. Isso quer dizer em torno de 20 a 30 mil pessoas. São essas pessoas, esses usuários, que hoje o acesso ao agendamento de consultas parte pela atenção primária, e se você não tem programa de saúde da família naqueles bairros, onde é que aquele usuário vai buscar o agendamento? Ele vai buscar num local de centralização, que é a policlínica, por exemplo, que gera as filas, não é? Então, o problema já começa na atenção primária. Precisa ser equacionado? Precisa ser equacionado. Qual que é a solução? Muitos dos projetos que existem, até para investimento, capacitação de pessoal, aquisição de material, aquisição de medicamento, investimento em infraestrutura, está ligado à questão da atenção primária bem organizada, bem estruturada. Vamos passar para a atenção secundária, atenção terciária. Tem a questão dos anestesistas, que impacta negativamente na questão da cirurgia eletiva. É óbvio, é claro, é evidente que isso é deletério para a população, é deletério para o paciente que está ali, que ele tem que realmente fazer o seu procedimento. Naquele momento é eletivo, mas o momento de você fazer o procedimento, com a cronificação do processo, é claro que a cirurgia pode ser mais complexa, isso pode gerar algum dano motor, ou qual seja, não é? Então nós temos o problema da atenção secundária, que precisa ser esclarecido, que precisa ser sanado. A questão da paralisação dos anestesistas, que impacta negativamente na cirurgia eletiva, tem tudo a ver. Eu tenho mais para falar dentro desse contexto, caro colega. Então, eu gostaria de me reinscrever. Então, na própria reinscrição, eu vou dar sequência ao nosso raciocínio para que a gente, em conjunto, aqui nessa Câmara, a gente busque, então, as alternativas e as soluções. E o que é que nós temos feito e trabalhado dentro do contexto da Comissão de Saúde, também para poder estar ajudando na questão dos problemas da saúde do município. Eu vou avançar no raciocínio na próxima reinscrição. O senhor vereador já está reinscrito para a próxima intervenção. E para o uso da palavra, o vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhor presidente, em nome do qual cumprimento a todos da mesa. Boa noite, meus nobres colegas vereadores, público presente, os que nos ouvem e nos assistem e aos funcionários da casa. Parabenizar a doutora Soraya pela iniciativa dessa farmácia solidária, que eu creio que também será uma coisa muito boa, principalmente, né, que como será mesmo para o povo carente. Gostaria de agradecer ao Hélio Brustolino, presidente do Sindescav, Sindicato do Comércio, pelo convite feito a mim e também pela magnífica festa que foi feita para os seus associados. Eu fiz uma indicação hoje em relação à Feira Livre, todos devem ter achado estranho. Por quê? Por que eu pedi agenda de trânsito na Feira Livre?
É porque no sábado eu estava lá e eu vi o caos que se transformou o trânsito naquele local. Inclusive onde um policial aposentado, ele não deu preferência para outro cidadão e ficaram os dois batendo boca ali durante um longo tempo, atrapalhando a vida de todo mundo. Então, é necessário o agente ali, que com o agente de trânsito ali, para poder dar moral naquele lugar ali. Só um comunicado aqui ao povo do Santa Clara, né, que eu estive hoje no departamento de material, e o nosso poste sai, no poste lá da Praça Levino Coelho, vai sair antes da festa junina, como foi prometido. Né? E eu tenho certeza que a pessoa que me falou, ela é muito íntegra, e com certeza o nosso poste para a iluminação da praça vai sair sim. Eu fui convidado também, via e-mail, pela AMAR, para a reunião da quinta-feira passada, mas eu não pude comparecer, Gerson, porque eu não estava em Viçosa, assim como outros vereadores, e fui surpreendido por essa matéria. Estudante entra com ação por danos morais contra a AMAR. Eu acho um absurdo, sabe? Isso aqui, Viçosa, agora é o paraíso, vão andar todo mundo pelado para a rua fora e vão ficar na boa, vai ficar dessa forma aí, não podemos falar nada, vamos deixar fazer o que querem. Conforme estão fazendo na Avenida Santa Rita. Tá certo? Conforme está ocorrendo ali. Estudantes vêm para Viçosa para estudar. Não é para avacalhar com nossa cidade, não. Tá certo? Nós temos. Eu acho que esse cidadão que andou peladão aqui deveria ter vergonha na cara, que o povo já tinha esquecido, que a memória do povo é curta. O povo já tinha esquecido. Vai mover uma ação contra a AMAR. O que é um absurdo. Agora, sabe, uma coisa que eu observei, eu estava observando o seguinte. Ele foi condenado aqui para prestar serviços comunitários, correto? Ele está processando a AMAR, né? Só uma prerrogativa antes aqui. Ele está questionando de ter perdido o seu estágio de R$500 do Agros. Se ele estivesse rezando, ou numa festa ali, como vou dizer, mais tranquila, né? Sem bagunça, sem perturbar terceiros, ele não teria perdido o estágio dele, não. Para mim, ele perdeu pouco. Ele deveria ter perdido dentro da universidade, ele deveria ter sido expulso da cidade. Isso que deveria ter acontecido com ele. Agora, em relação aqui ao que eu estava lendo aqui, condenado à prestação de serviços comunitários. Aí ele me arruma um advogado para receber o serviço comunitário, que ele quer aqui 40 salários mínimos, R$ 27.120. Ou seja, ele prestou serviço comunitário e quer receber por ele. Meu amigo, eu não te conheço. Se estiver nos assistindo, vou te dar um recado. Conclua o seu curso. Evite de mais confusão na nossa cidade, que você ainda deu muita sorte, porque o que você fez foi no bairro de pessoas mais tranquilas. Vá fazer isso em outros bairros, que você vai ver o que te acontece. Ainda deu muita sorte que só foi movida uma ação contra ele. Ok? Vereador, o senhor está coberto de razão. Estivemos lá. Esse cidadão aí, ele está acusando a AMAR de expor a figura dele. Mas expor mais? Pois é. O cara sai pelado na rua, está expondo o quê? E está movendo uma ação contra a associação, que a associação expôs a figura dele. Não está cumprindo o trabalho voluntário comunitário que ele tinha que cumprir. Fez a acusação contra a AMAR, mas foi unânime lá. Todos os moradores colocaram que vão manter a ação que já estava sendo movida contra ele, e 3 moradores do bairro de Ramos vão mover novas ações contra esse cidadão. Então, agora, ao invés de ter uma, ele vai ter 4 e vai ter que responder por isso. Muito obrigado. Só aproveitando, caro amigo Evangelista, na semana passada eu fiz a convocação ao Departamento de Trânsito para que os mesmos viessem a essa Câmara, a uma reunião, o Departamento de Trânsito, todos os agentes. Dia 23, o senhor não estava aqui na semana passada, e os que não estiveram aqui também, deixo o convite. Dia 23, 6 horas, aqui na Câmara, tá? E quanto a esse episódio, eu acho que eles deveriam vir aqui na Câmara e pedir desculpa, no mínimo, à sociedade viçosense. Com certeza, muito bem colocado. E eu creio, Gerson, que não vai haver juiz que dê ganho de causa para esse cidadão, não. Tá certo? Não vou falar mais, porque senão eu falo besteira aqui. A palavra,
o excelentíssimo senhor vereador Paulinho Brasília, que ainda se encontra sem partido. Ou já filiou-se, vereador? Foi automático, estamos no MD, foi automático. Bem, senhoras e senhores, vereador Sávio falou que a secretária de Saúde, Rita Gomide, o recebeu muito bem, e isso faz parte do caráter da secretária. Denilson, você falou que o diretor da Agricultura sempre responde ao seu chamado, chefe do departamento sempre responde ao chamado, sim, ele realmente é desse jeito. Quero acrescentar aqui também Bruno Bering, da fiscalização. Porque esta semana, senhoras e senhores, moradores da Rua da Conceição ficaram pasmos e utilizaram do nosso meio de comunicação para falar de algo que estava acontecendo. E Bruno Bering esteve em nosso programa e mostrou para que veio. Para que veio. Não é porque nós somos vereadores que nós podemos qualquer coisa nessa cidade. A lei é para todos. E lá, na Rua da Conceição, um fiscal da prefeitura que lá mora, pegou uma dessas caçambas de entulho, né, e colocou na calçada da casa dele. No caso dela, é uma fiscal. Os moradores estavam indignados e com razão, porque quando aconteceu o inverso, a prefeitura foi lá e multou. Certo? Colocamos a matéria no ar, colocamos o assunto no ar, não falamos o nome da fiscal, mas a resposta veio imediato. O Bruno Bering, ao vivo, no ar, foi lá e solicitou que tirasse a caçamba de lá e multou essa agente. Então a justiça foi feita aos moradores da Conceição. Direito para todos. Renato do Cetra esteve hoje lá no nosso programa, tal, aquela coisa toda, e o que eu achei estranho do nobre companheiro falar, do Cheirinho falar, foi que lá na feira não tem agentes, mas o Renato hoje falou que sim. Só uma parte. Sim? Eu não... Olha, a questão é o seguinte, Paulinho. A feira ela começa às 6 horas da manhã. Sim, sim. Entendeu? Eu saí de lá às 7h40, não havia nenhum agente de trânsito. Ok. E eu tenho 3 fotos aqui que eu provo o que aconteceu lá. Acredito, então, atenção, Renato do Cetra, que deve estar nos ouvindo, um excepcional profissional, deve estar nos ouvindo. Pois não? Também passei mais ou menos às 9 horas, não tinha um agente de trânsito. Inclusive, quando eu estava subindo para a garagem, tinha um cidadão encostando. Até falei para ele, ó, dá um jeito de você encostar em outro lugar, se pode aparecer os agentes de trânsito e vai multar. Obrigado pela parte. Ok. Senhoras e senhores, saúde. No último sábado agora, o Hospital São João Batista ficou um caos. Um caos. Recebemos uma ligação dos funcionários do Hospital São João Batista ontem, informando que eles não receberam salário até ontem. O que eu fiz? Liguei para o Sérgio Pinheiro, conversamos no ar sobre o assunto. Sérgio Pinheiro expôs o problema, falando que a prefeitura não tinha repassado o dinheiro. Perfeito. Coloquei Rita Gomide no ar, imediatamente o Sérgio Pinheiro. Por que a prefeitura não repassou o dinheiro? Porque não está acontecendo plantão nos hospitais. Então a Rita Gomide disse no ar, não paguei porque não está acontecendo os plantões. Quando voltar a funcionar normalmente, nós vamos repassar o dinheiro. Mas agora os funcionários ficarem sem pagamento é complicado. Bem, senhoras e senhores, está acontecendo neste momento, aqui na Praça Silviano Brandão, o jubileu da padroeira Santa Rita de Cássia, certo? E o SCC, Encontros de Casais com Cristo, eles estão com uma barraca lá, para vender os seus produtos e arrecadar um dinheiro, como assim é feito. Está escrito assim: quando se serve a Jesus Cristo, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. E aquele que tem caridade e amor no coração, tem sempre qualquer coisa a doar. Então, existe uma lista aqui de ingredientes que eles estão
precisando para continuar essa festa, que ela tem duração de 1, 2, 3, 4, 5 dias, e que eles vão precisar, bombril, pano de chão, pano de prato, sabão, essas coisas, açúcar. Eu vou me reescrever porque o tempo está acabando, então na volta da minha fala eu passo esses ingredientes. Muito obrigado, senhor presidente, me reescreva. Para o uso da palavra, a senhora vereadora Marilange Pinto Coelho, do Partido Verde. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Universitária, a quem está nos assistindo tanto pela TV Viçosa quanto pela internet, né, os nossos internautas, aos meus nobres colegas, ao público presente. Quero dizer para você, né, de imediato, Gerson, se assim posso dizer, me coloco completamente solidária em relação à situação, né, que a associação está vivendo, né? Sabemos da importância que tem um bairro organizado, e eu tenho consciência o quanto vocês vêm lutando por isso. Aqui também, como Comissão, né, de Direitos Humanos, nos colocamos também à disposição, né, uma vez que aqui os direitos humanos ferido não é de quem anda pelado, e sim de quem tem que presenciar, né? Então, se for necessário, nós podemos sentar para fazer essa discussão também. Na semana passada eu também recebi o e-mail, mas nós estávamos em viagem para BH, e eu quero até agora, nesse momento, prestar contas, né, da nossa viagem. Nós estivemos no 30º Encontro Mineiro dos Municípios, e foi na terça, quarta e quinta, e nós tivemos as palestras, a abertura oficial e as salas temáticas na parte da tarde. E na abertura oficial, o governador de Minas, ele anunciou parte lá do Rotman, de algumas coisas que eles receberam. Então, uma liberação de 350 milhões para os municípios mineiros, de acordo com o ICMS, né, vem pelo ICMS de cada cidade. Imagino, pelas contas, né, leigas que nós fizemos, mais ou menos 1 milhão para Viçosa. E na parte da tarde eu participei do encontro com a Ana Lúcia Gazola, que é a secretária estadual de Educação, e fiquei muito surpresa, né, com as discussões colocadas. Primeiro, feliz porque parte desse dinheiro será destinado diretamente ao Fundeb. A nossa discussão lá, se tinha um valor mínimo, um valor máximo, e cogitávamos lá em 15%, 20%, 25%, mas já na sexta-feira, quando encontrei aqui com o prefeito nessa casa, na abertura do PIP, que é o Plano de Intervenção Pedagógica da Rede Municipal, hoje atrelada ao Estado, ele disse que realmente 25% parece que assim, é o mínimo, né? Mas que ele pensa em investir esse dinheiro na educação. Então, estamos pensando pelo menos aí 50%, 70%, 80%, por que não? Né? Nós, educadores, as escolas públicas municipais de Viçosa, os nossos alunos, nós todos merecemos isso, e o nosso desejo é que, nesse momento, seja investido 100% desse valor na educação pública municipal, uma vez que é um dinheiro que o município não contava com ele. Fiquei muito surpresa quando ouvi da Ana Lúcia Gazola que ela fez uma visita ao ministro Fernando Haddad, e disse para ele que ela tinha 2 notícias para dar para ele, uma boa e uma ruim. E aí ela perguntou para ele qual que ele queria ouvir primeiro, e ele disse que ele queria ouvir a ruim, aí ela disse para ele que o Ministério, né, o federal, está roubando dos municípios o valor em relação ao transporte escolar. Aí ele perguntou qual era a boa notícia, ela deixou bem claro que isso não era uma virtude só do governo federal, e sim do governo estadual.
Então, como educadora e sabendo de todos os trâmites do transporte escolar público, nós sabemos que o município vem pagando esse preço, né, e pagando essa moeda há muitos anos. Então, só o reconhecimento de que os municípios estão sendo lesados, entendo eu ser uma grande possibilidade já. Mas, infelizmente, não ouvi ainda quais serão os caminhos. Mas houve uma parceria com a UFMG, onde será feito um novo processo de discussão do transporte escolar, pensando em Minas Gerais, e as licitações serão feitas de acordo com uma regra para todo o estado de Minas, o que vai, de uma certa forma, organizar isso tudo. Além disso, existe ainda, infelizmente, só o financiamento para compra de ônibus pelo estado, e não a doação de ônibus que eu esperava tanto. Eu vou me reinscrever, porque eu não consegui falar nada praticamente. Obrigada. Nós vamos lembrando aqui a senhora vereadora do Partido Verde, que o coelhinho da Páscoa ainda continua sendo o sonho de todos com relação à educação. Para o uso da palavra, o senhor vereador João Josino, por gentileza, senhor vereador, dirija-se à tribuna para a sua manifestação. Cumprimentar nosso presidente, Luiz Eduardo, secretário Lides, vice-presidente Marilange, meus colegas vereadores, público presente e quem nos assiste pela TV Viçosa. Uma boa noite. Só para responder, Denilson, uma indicação sua a respeito do Campo de Maia. No meu mandato anterior, antes de eu ser cassado, reuni com um grupo, né, não sei se maísta, não sei se como é que se fala, se é maísta, grupo de gente que joga maia, e o prefeito prometeu de fazer o campo para eles. Isto, do grupo lá sempre me cobrando. E eu, né, pedindo cá ao secretário de governo Tafarel, e nada até agora foi feito. Aí entrou o novo secretário de obra, que é o Tonico, exigiu um documento daquela área que vai ser ocupada para fazer o Campo de Maia. E o prefeito tem que mandar esse projeto para essa casa, eu não sei quantos metros, para fazer essa doação para a associação daqueles que jogam sua maia. Então, eu acho que é por isso que não foi feito esse campo ainda. Está faltando um pouquinho também de boa vontade, né? Porque reuniu mais de 12 os companheiros lá que jogam maia, e o prefeito prometeu, mas até hoje, infelizmente, está desse jeito aí. Tá? A respeito, gente, também falar um pouquinho da farmácia, eu acho que foi com o nosso ex-prefeito Raimundo Violeira, né, Geraldinho? Eu acho que, eu não sei se eu posso falar farmácia solidária, mas lá na Colégio Viçosa tinha uma, né? Quando sobrava, não sei se o Marcos, né? Sobrava os remédios, e lá tinha um espaçozinho, né, para receber, na entrada do Colégio Viçosa, para entrar para assistência social ali. Então ali tinha um cômodozinho para receber esse remédio, e tinha lá, não sei se era um farmacêutico ou que, né? Mas só sei que tinha uma pessoa lá para receber, e as pessoas que necessitavam do remédio, às vezes não tinha na farmácia lá da Policlínica, ia lá, sempre tinha alguns remédios. Agora, não sei o motivo que acabou. Espero, né, que o projeto da doutora aí seja bom, né, que volte de novo, às vezes até, como é que eu falo, se tornar lei, ou não sei como que como é que vai ser, né? Isso vai ser muito bom, porque hoje remédio está caro, viu? Eu comprei 2 caixinhas de remédio, R$400, viu, gente? 2 caixinhas, 28 comprimidos, tá?
Então, aí voltando os outros assuntos, ontem nós tivemos aqui a primeira audiência, né, Cebolinha? Audiência pública, e assim que terminou a audiência, o presidente da Câmara pediu que eu procurasse, né, isso, a Prefeitura de Rio Branco e a Prefeitura de Ubá. Só, presidente, que eu não fui nas prefeituras, não, eu fui nas câmaras, tá? Primeiro nós fomos em Ubá, sentei com 2 vereadores, eu, o diretor da casa, aí, o Adilson, o Rafael e o Carlos, né, nos atendeu lá, e encaminhei agora para o presidente da Câmara, que lá, a lei, eu não sei se o presidente já teve tempo de olhar, lá é 15 metros, em Ubá, do leito do Ribeirão. E lá em Rio Branco, como já era um pouquinho tarde, presidente, o vereador que estava lá no momento não teve como passar, né, encaminhar. Mas ele não teve como encaminhar naquele momento ali. Mas ele vai encaminhar para essa casa, viu? Uma cópia da lei, quem sabe na próxima audiência ser discutido. Outra coisa, presidente, que eu gostaria, eu não sei se é um requerimento ou se é um ofício. Eu gostaria que essa casa, 2 segundinhos, presidente, eu gostaria que essa casa encaminhasse um documento ao Departamento de Agricultura toda segunda-feira ou terça encaminhasse o relatório para essa casa, que eu gostaria de saber no sábado e domingo aonde que as máquinas da prefeitura estão trabalhando. Porque, pelo que eu estou vendo, eu acho que estão fazendo algum serviço particular. Então, eu gostaria, presidente, que encaminhasse ao Marcos, chefe do Departamento de Agricultura, toda segunda ou terça-feira, encaminhasse o relatório das máquinas aonde que eles estão trabalhando. Uma boa noite a todos. Solicita a Secretaria da Casa que proceda à confecção de um requerimento que será colocado em votação nessa casa para atender aí a solicitação do vereador João Januário João Josino. Inscrito para o uso da palavra, reinscrito, senhores. Vereador professor Idelmino. Obrigado, senhor presidente. Eu retorno aqui na tribuna para falar um pouco a respeito, né, de educação. Vai acontecer em 2014 a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, em Brasília, em fevereiro, do dia 17 ao dia 21. O tema do CONAI de 2014 é o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, na articulação do Sistema Nacional de Educação. Então, o CONAI de 2014 será um espaço de propostas para a efetivação e implantação do PNE, né, do Plano Nacional de Educação, nos municípios, estados e Distrito Federal. Bem, nobres colegas, o PNE, conforme o próprio nome diz, é um plano, né, que foi constituído pela sociedade civil organizada em 2009 e 2010, para nortear a educação brasileira de 2011 a 2020, que deveria ter sido aprovado no Congresso há 2 anos atrás e ainda não foi. Não foi devido à existência de lobbies e de grupos políticos que se articulam com as empresas de ensino privado. Resta, na verdade, né, a aprovação de 20 metas, 20 pontos importantes, né, que eu aqui julgo mais importante, sem dúvida nenhuma, é a aplicação de 10% do PIB na educação pública. Mas por que a gente está falando aqui de CONAI, né, que vai acontecer em 2014, parece longe, né?
É pelo seguinte, na verdade o CONAI ele é um processo, né? Então nós temos as etapas que tem que acontecer no município, as etapas da micro-região, macro-região e depois nós temos a estadual. Então nós estamos aqui organizando, né? E a nossa etapa municipal ela vai acontecer dia 24, sexta-feira à noite, e 25, sábado na parte da manhã. Sendo que na sexta vai ser a abertura e abordagem geral, né, a respeito. Vai ser às 18 horas, o local ainda a confirmar, mas vai ser dentro da Universidade Federal de Viçosa, a gente está esperando lá a liberação do espaço. E no sábado a gente vai ter a discussão dos eixos, né, temáticos, né, com base no documento referência, e vamos ter também a eleição dos delegados para participação na etapa micro-regional que deve acontecer em Ponte Nova, né? Então, essa etapa municipal do CONAI, ela está sendo organizada pelo Sindiúti, pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação, a Comissão de Educação, né, daqui da Câmara, está participando, e também a Universidade Federal de Viçosa, né? Então, já coloca aqui o convite, todos os convidados, né, toda a comunidade. Pois não, Sávio? Vereador professor Edelmino, parabenizar o senhor pela lembrança, também como educador, convocar todos e todas interessados em participar da etapa municipal no final de semana que vem, e colocar a importância não só dessa conferência, que aí pela nossa profissão, é claro que, né, quer que a gente dá um privilégio, né, vereadora Marilange? Mas eu acredito, vereador Sérgio, que o sistema de conferência ele é muito importante para a participação popular nas diretrizes das políticas públicas, né? Então, eu acredito que a Conferência de Saúde também é um espaço de discussão muito rico. E aí, professor Edelmino, eu acho que é um lugar que a gente tem que se apropriar de boas ideias, de boas iniciativas, conseguir fazer esse debate com os colegas de profissão, e o lugar propício para isso são nas conferências. Então, parabenizar o senhor pela lembrança, ressaltar o convite do senhor a todos os educadores e educadoras, e vamos nos encontrar lá. Eu tenho certeza que essa conferência vai ter uma presença massiva de nós aqui, vereadores e da vereadora. Obrigado, Sávio. Então, nobres colegas, fica aí o convite, né, a vocês, todos que estão nos assistindo em casa, pela rádio, pela TV, né, toda a sociedade, e vem aí na semana que vem a confirmação, né, do espaço, mas realmente vai ser na Universidade Federal de Viçosa. Então fica aí o convite a todos. Boa noite, obrigado. Senhores vereadores, quero lembrar aos senhores que na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, estaremos realizando a sessão solene de entrega da Comenda Tenente Kimmel. Estarão sendo agraciadas pessoas que, de uma forma direta ou indireta, trabalharam ou trabalham pela paz e segurança social da nossa gente e do nosso povo. Estamos aguardando, nesse dia, a visita de 2 filhos do saudoso Tenente Kimmel, eles que são generais de exército, generais da reserva, que estarão com certeza conosco. E para o uso da palavra, o vereador Marcos Nunes, reinscrito, é o último reinscrito. Logo depois nós vamos para o Jornal da TV Viçosa. Obrigado, senhor presidente. Eu não apartei, nobre colega, mas tenho recebido cobranças essa semana também sobre a nossa Conferência Municipal de Educação, mas aí o recado aqui está dado. Infelizmente, aí não sei se é possível rever, mas nós falamos aqui na semana passada também das conferências, com o mesmo tom que o Sávio disse, da Conferência das Cidades. Ela aconteceria no dia 16 e 17, senhor presidente, mas eu tive uma reunião agora há pouco com a comissão organizadora representando essa casa, e no dia 10, numa outra reunião que eu inclusive estava ausente, eles transferiram a Conferência das Cidades para o dia 24 e 25. Né? Na verdade, está batendo aí 2 conferências, né, de educação com a da cidade. Eu não sei como é que seria isso, se é possível alguma mudança, mas a princípio estou aqui também para convidar, né, as pessoas, né, que preocupam com Viçosa, que querem pensar Viçosa em todos os seus sentidos. Né? O tema principal da nossa conferência é o crescimento desordenado, mas tem 4 eixos de atuação. Então, assim como o Sávio disse, eu acho que esse é um momento importante, né? Eu também reflito isso aqui. Aliás, né, não
sem querer parafrasear o ex-presidente Lula, mas nunca no Brasil, né, nunca antes na história desse país, se fez tantas conferências como no governo, né, porque nós estamos mostrando uma metodologia de trabalho. Né, que metodologia é essa? Não é o gestor botar a pasta debaixo do braço e achar que ele sabe das coisas, mas é ele fazer conferência a nível municipal para ouvir as pessoas, que vai a nível, no caso da educação, micro, macro, estadual e até nacional. Aí sim, chega lá em Brasília aquele monte de coisas, desde o Oiapoque ao Chuí, com as várias diversidades que o nosso país apresenta. Nós temos cidade de tudo enquanto é tipo, com N mais N de problemas, e aí isso cresce de baixo para cima, e aí o governo federal ele tem condições de propor políticas públicas. Eu acho que é assim que tem que funcionar, esse é um aprendizado. Quiçá, né, a gente faça isso também nos nossos municípios, né? As nossas conferências de bairro, depois de regiões do município, aí, para que o prefeito tenha subsídio para ele estar fazendo. Nós sabemos que falta dinheiro, não tem dinheiro para tudo, então nós temos que priorizar as nossas ações. Não sei, Delmino, esse problema da coincidência das conferências, como fica isso, mas você está fazendo cara feia, eu também, eu acho que não é uma boa situação. Outro assunto que eu queria trazer rapidamente, senhor presidente, que está nos jornais, é o problema, Helder, você sempre coloca isso aqui também, a questão da humanização do trânsito, né, gente? Nós tivemos, né, o jornal classificou como acidente anunciado, e foi mesmo, né, aquele problema lá no trevo ali, né, na saída ali da... Como chama o bairro ali? Desculpa, fugiu aqui, né? A saída ali do Coeducar, Santo Antônio. Santo Antônio com João Brás. Santo Antônio, João Brás ali, né? Enfim, né? Nós precisamos trabalhar, né, essa questão de políticas e mais políticas, de educação em relação ao trânsito. Né? Não dá para a gente ceifar vidas, né? As pessoas morrerem no trânsito, como tem acontecido. Né? Então, mudanças são feitas. Eu não sei, por exemplo, se um simples agente de trânsito nos horários de pico não resolveria o problema ali próximo do Posto Milênio, né, aquela situação toda, mas enfim, né, a gente precisa trabalhar, essa administração precisa, viu, Paulinho? Vou lhe dar a parte nesse instante. Okay. Essa questão da humanização do trânsito, né, não dá para nós, hoje no Brasil, talvez seja raro uma família que não tem alguém que não foi vítima de acidente de trânsito. Né? Apesar, Paulinho Brasília, de que as estatísticas do início desse ano mostram, em relação ao ano passado, que houve uma queda enorme dos acidentes no nosso país, talvez, muito provavelmente, por causa da questão da lei seca e etc. Ou seja, nós precisamos de políticas reafirmativas e positivas nesse sentido. Pois não, Paulinho? Então, logo aconteceu aquele acidente, infelizmente, né, a coisa acontece assim, nós entramos em contato com o governo estadual, através do Roberto Andrade, Rodrigo de Castro, Danilo, e já está agendada uma reunião para a próxima semana com o diretor do DENIT, para que possamos implantar ali, no local desse acidente, um radar. Certo, obrigado. Né? Lembrando que o Idelmino, se eu não me engano, na semana passada, fez aqui uma indicação do problema do trevo lá no Novo Silvestre, que é um outro problema. Né? Então, nós temos N situações e que nós precisamos resolver. Né? Nós, motoristas, obviamente, né, se beber não dirija, continuar com essa campanha e sabermos, né, como eu digo aqui sempre, né, eu tenho vergonha, né, de andar lá no Alto Santa Clara, na Vicentina Quintão e na JK, a mais do que 40 km por hora, tanto no meu carro como na minha moto, porque o benefício está lá, né? Nós sabemos dos absurdos que tem quem corre no trânsito, mas, enfim, né, não dá para a gente ceifar a vida, seja de criança, de idosos ou de quem quer que seja, né, em mortes estúpidas no trânsito, coisa que poderia ser evitada. Boa noite, senhor presidente, obrigado. A reunião está suspensa por 20 minutos. Vamos à TV Viçosa e o Jornal Regional.